Fala, rede! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muito conhecimento, realizado por aqueles que tiveram resultado positivo e já entregaram algo no ecossistema digital. Lembrando que o ser digital não é só usar as novas tecnologias, é muito mais do que isso, é cultura, processo, gestão, tudo que essas novas empresas nativas digitais estão trazendo para todos os setores da economia. Então não adianta você achar que aqui a gente vai trazer só o aplicativo, o IA, é muito mais do que isso. E esse episódio é especial por causa exatamente disso. A gente vai tratar aqui de acessibilidade, como que a gente vai trazer uma nova e melhor experiência para o cliente, usando, obviamente, as novas tecnologias. Eu trouxe aqui, talvez, o maior especialista que eu conheço do Brasil, uma sumidade no assunto, que é o meu amigo Thierry. Thierry, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer enorme. Mas para começo de conversa, se apresenta aí para todo mundo, conta um pouco da sua trajetória, como é que você se formou, por que levou você a esse caminho? Por favor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Thierry Sintra Marcondes, eu sou um homem branco, eu tenho um cabelo meio cacheado, penteado para trás, óculos de armação cinza, uma barba rasa, estou com uma camiseta da Frida, porque eu adoro esse tema de diversidade, acessibilidade. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, é uma honra, ainda é um tema tão relevante. Eu gosto de descrever sentimentos para pessoas surdas e neurodiversas, especialmente pessoas do espectro autista, poderem me entenderem, e é uma honra. Para responder sua pergunta, eu acho que a minha vida foi cheia de loops. É bem difícil saber como que eu cheguei aqui. Eu acho que descrevendo algumas coisas, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho síndrome de Usher, inclusive eu uso cordão de girassol aqui, acho que muitos vocês estão me vendo para falar, nossa, cadê a sua deficiência, Thierry? A minha deficiência é invisível e 71% das deficiências são invisíveis. Eu tenho síndrome de Usher, que é genético, que eu nasci com surdez profunda. Se eu não fizer leitura labial, eu tenho muita dificuldade de entender, e na fase adulta eu tive retinose pigmentar, então eu enxergo como se fosse um binóculo. Eu tenho múltiplas deficiências. Eu sempre gostei, na verdade, um ponto legal que eu acho que vale a pena enfatizar isso, porque eu acho que vai contar algumas experiências. Meus pais não sabiam que eu tinha, demorou por falta de diagnóstico. Hoje, como nativo digital, nessa nova coisa, acho que a gente tem muito mais diagnóstico preciso. Por não ter diagnóstico, muitos médicos falam, puta, não sei o que o Thierry tem. Achavam que eu era do espectro autista, porque eu era bem antissocial, bem tímido, propriamente dito. E só foi quando meu irmão nasceu que descobriram que eu era surdo e eu comecei a usar os aparelhos auditivos e a tecnologia. Gosto de falar disso, putz, mas você não está falando de negócio. Eu acho que tem algumas coisas super importantes. Meu irmão tem a mesma deficiência do que eu, e por ele ter começado a usar tecnologia mais cedo, a gente tem necessidades distintas. Eu dependo muito da leitura labial, o meu irmão já consegue fazer algumas adivinhações e alguns pontos importantes. Aí, quando eu fui ir para a escola, minha mãe fala que a maioria das escolas não me queriam. Falava, a gente não tem intérprete de Libras, a gente não tem infraestrutura, por exemplo. E depois eu vou retomar por isso, mas uma escola me incluiu. Mas afinal, o que é incluir? Porque me incluiu, mas na aula de português falava, cada um lê um parágrafo. Acho que muitos de vocês estão assistindo, teve essa aula de português. Vamos ler um textão. O que era ler um parágrafo para mim? Eu basicamente tinha que ler o texto sozinho, fazer estratégia para saber quando ia chegar a minha vez de ler e ficar caçando a boca das pessoas. Aula de inglês, a professora falava, vamos escutar o rádio para ver o sotaque.
Eu até falo, nem em português eu sei sotaque. Por ser surdo, eu tenho dificuldade de diferenciar a voz de homem, voz de mulher. Eu só sei se é um mineiro quando ele fala trem, trembão, uai, porque nem isso eu consigo diferenciar. E por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes a gente não olha o que a pessoa de fato precisa. A minha vida transformou quando eu fui morar na Inglaterra. Na Inglaterra, 3 coisas que eu gosto e nós, como nativos digitais, precisamos ter isso em mente. Quando o diretor me recebeu, a primeira pergunta que ele fez foi: Thierry, como que você aprende? Eu falei, eu preciso olhar para a pessoa, preciso de um ambiente claro e, de fato, que o professor esteja próximo. Eu falei, vamos estudar e providenciar isso. Eu não fiz nenhum pedido milagroso, ele simplesmente se preocupou com a acústica, com a iluminação da sala e tal. E eu falei, uau, eu consigo participar de uma aula. Segunda pergunta, Thierry, quais são suas matérias favoritas? Eu falei, ciências e matemática. Ele falou, essas eu vou te jogar aos leões. Por quê? Quantas vezes a gente subestima os nossos colaboradores, as nossas pessoas e até os clientes. A gente não dá a oportunidade que eles falem o que eles precisam e mais, que eles se desenvolvam. E ele falou, ó, se precisar de uma ajuda, você levanta a mão que a gente te socorre. Mas aqui você tem a oportunidade de se desenvolver. E a terceira coisa, ele falou, quais são seus aparelhos auditivos? Eu falei, eram esses, eu não era nem cidadão britânico, eram melhores aparelhos auditivos, melhores tecnologias assistidas, e eu cheguei à conclusão, eu, Thierry, eu posso ser eu mesmo, eu posso ter autonomia, eu posso ter segurança, e eu posso me desenvolver. Eu deixei de ser aquele garoto tímido para transformar, me apaixonei por engenharia mecânica, sou engenheiro mecânico de formação, voltei para o Brasil frustrado com algumas coisas, querendo transformar, vi que o mundo corporativo era muito engessado, muito querendo colocar, eu até conto um case, primeiro estágio, pelo fato de eu não escutar alarme, eu estava até decolando, o meu chefe estava deixando fazer um monte de coisa. Quando ele descobriu que eu não escutava alarme de segurança, em vez dele continuar falando, putz, você está brilhando, o que a gente pode fazer para que traga melhor segurança? Ele simplesmente me jogou de escanteio. Ou seja, a gente não escuta as pessoas propriamente dito. E aí, com isso, começou a me frustrar. Eu montei startup, aprendi cultura, aprendi processo, quebrei minha primeira startup por falta de cultura e tal. Montei a segunda, eu trabalhei muito com aerodinâmica, com eficiência energética, estava com dificuldade de tracionar quando eu fui para a corporação. A corporação primeira que eu trabalhei foi a L'Oréal, montei uma área de transformação digital. E o ato de nunca ter trabalhado numa corporação e meu diretor apoiou, fez que eu fizesse coisas incríveis. Depois, isso é até tema para o case. E aí eu comecei a explorar, fui para centro, e nesse ato de, como que eu evoluo mais, que eu estava sentindo falta de ferramentas de acessibilidade, comecei a estudar acessibilidade, e muitas pessoas com deficiências também ficavam, putz, a minha carreira está patinando, tá? Eu comecei a ver, eu vi que o futuro é acessível. Quanto mais acessibilidade você dá, melhor a experiência que você está provendo para o seu cliente. Por isso, hoje, eu luto para que as empresas entendam a acessibilidade como uma estratégia de negócio, que aqui a gente pode explorar um pouco sobre isso. E o segundo grande propósito é como dar autonomia e segurança a todas as pessoas. Porque dando autonomia, a gente está falando de inclusão, equidade, e tem 3 elementos que a gente esquece e nós, empresas, queremos muito. A gente quer que as pessoas se desenvolvam, porque a gente quer ter bons talentos e bons
produtos, tal, então desenvolvimento. A gente quer que as pessoas participem, tragam feedback, então elas tendo pertencida, com autonomias para isso. E um último é um mercado, é um consumidor consciente. A gente quer que as pessoas consumam mais e agora, nessa nova realidade, consumam também de forma consciente, propriamente dito. Então, esse é o Thierry e um pouco como eu cheguei aqui, criando várias coisas. Pô, Thierry, até na sua apresentação pessoal eu aprendo demais. Talvez eu seja a pessoa que mais me ensina de todas que eu converso, né? Porque a maioria eu tenho onde eu fazer paralelos, né? Você não, você me mostra uma coisa que eu não sei. Eu não tenho a mesma vivência que você. Uma coisa que eu venho reparando no mercado de trabalho como um todo, né? E eu acho que é uma transição dentro dessas corporações, que não é entender mais temas como acessibilidade da perspectiva altruísta. E entender da perspectiva não só de negócio, mas principalmente porque assim a empresa vai ficar melhor, mais competitiva. Aí eu explico. Assim, não dá para criar um ambiente voltado à inovação para acompanhar o ritmo de transformação que a gente vem vendo se a gente não tiver pessoas diferentes. E pessoas diferentes não é simplesmente assim de pensamentos diferentes, é de vivências diferentes, né? Porque assim, o contexto que você me traz, pô, imagina, nunca teria esse contexto de acordo com a minha vivência. Então esse é um primeiro ponto importante que eu vejo. O segundo que eu queria já abordar com você, da tua perspectiva, quando se fala de acessibilidade dentro das empresas, ou seja, não só para incluir como mão de obra, como colaborador, mas da perspectiva de produto e serviço, né? Porque uma coisa é eu vou contratar uma pessoa que tem determinada deficiência. Todos nós temos, tá? Sim. Mas eu estou falando das deficiências físicas, motoras e outras. Uma coisa vou lá, contratei, tô contratando, beleza, mas aí você não colocou a pessoa para esse desenvolvimento individual e autônomo. Mas outra perspectiva é como agregar isso no produto e serviço, ou seja, como tornar um produto ou serviço acessível e por quê? Então a primeira pergunta você acha que a acessibilidade é um tema para que área da empresa? Quem que trata de acessibilidade no final das contas na empresa? Sim, excelente pergunta. Para mim, acessibilidade é um assunto cross, deveria ser tratado no RH, sim, que o RH faz, mas principalmente em novos negócios, em experiência de usuário, área de ESG, ou seja, todas as áreas, acessibilidade, assim como inovação para nós nativos digitais, deveria estar no core e permeando tudo. E por qual motivo? Todos os motivos. Primeiro, como você acabou de falar, interno, trazendo acessibilidade, você não só incluir mais pessoas, você vai melhorar produtividade, criatividade e até inovação. Como assim, Thierry? Primeiro ponto, até falando de mim como pessoa surda, nos ambientes que eu trabalho, já criei até algumas regras. Primeiro, reuniões virtuais até 5 pessoas. Você parar para ver por que 5 pessoas, porque seja você está usando o Google Meet, seja usando o Zoom, seja usando o Microsoft Teams, é exatamente que aparece eu do lado de fora, 4 quadrantes igualitários que eu consiga fazer uma boa leitura labial. E se você pensar em termos de negócio, para tomar uma decisão, 5 pessoas é um número mágico. Se tiver mais do que isso, você só está travando, perdendo tempo, por exemplo. Até meia hora de reunião. Ok, tem algumas exceções? Tem, porque mais do que 5 pessoas eu brinco para a companhia. Opa, fala que agora é um comunicado, é um treinamento, já não é mais uma reunião.
Uma reunião é até 5 pessoas, meia hora, porque meia hora, para mim, como uma pessoa surda, eu tenho que dedicar muita atenção para fazer leitura labial, é o tempo que eu consigo tomar uma decisão de uma maneira assertiva. Mais do que isso, eu já estou perdendo desempenho. E se você olhar reuniões de mais de meia hora, você também perde um monte de desempenho. Então, se você olhar internamente, você vai ter muito ganho de produtividade, saúde mental e bem-estar. E externamente, que aí está o grande pulo do gato, a grande coisa que eu gosto de contar é: você vai criar novos mercados, novas tecnologias de produtos, novas experiências de usuário, juntando uma jornada propriamente dita. Por que novos mercados? Em primeiro lugar, você vai estar pegando um mercado pouco explorado. Quantas vezes uma pessoa diversa teve acesso a isso? Hoje, porque vem falando muito de mercado de periferia, de favela, que é um mercado que tem muito dinheiro, mas as pessoas não tiveram acesso, oportunidade. Por isso eu gosto de falar que a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência. Novos produtos. Eu já mapeei 43 inovações que nasceram na acessibilidade e que a gente está usando e nem sabe. Você que está nos assistindo, se você está assistindo pelo computador, um detalhe simples: olhe o teclado do seu computador. O teclado ele nasceu na acessibilidade. Era uma condessa que amava escrever, ela ficou cega e seu marido, para que ela voltasse a escrever, criou a máquina de datilografar e hoje está presente em todos os computadores. Acredito que você, que talvez não esteja usando os recursos de inteligência artificial para transcrever, deve estar anotando com uma caneta do seu lado, uma caneta com papel. Sabia que a caneta também foi uma invenção de acessibilidade? Ela nasceu para ajudar pessoas canhotas e pessoas cegas, porque antes era tinteiro. Como você sabia onde estava a tinta, se estava cheio, fraquinho, se carregou a caneta e você não borra. Quando criaram, transformou até a maneira como a gente se relaciona. Porque quantos contatos de negócio, de amor, de namoro, por exemplo, foi numa anotação, porque criaram a caneta para que você anotasse em qualquer superfície. E se você está assistindo no celular, eu adoro, eu não vou nem falar, porque merecia até um post especial para falar de várias inovações, mas o touchscreen foi uma invenção também de acessibilidade. Foi uma pessoa que ela não tinha força, tinha mal do túnel de capo, ela não tinha força para apertar a tecla de Nokia e BlackBerry. Então, o ato de você apertar um botão necessita de uma força. A Apple viu, comprou, melhorou. E hoje você não só multiplicou os produtos, porque está em todo smartwatch, todo tablet, cada vez mais computadores, televisores, tão touchscreen. E se você olhar, criou até novas formas de fazer negócio. O totem de fast food, de aeroportos, são touchscreen. Então mudou. O que eu quero falar é, quando você traz acessibilidade, você traz novos negócios, especialmente você traz uma experiência de usuário ao extremo propriamente dito, e a acessibilidade vem criando também jornadas. Então, se você parar para pensar, um site acessível, você não só atrai pessoas cegas para ele, por exemplo. E se você olhar, uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência, tem dados que fala, influencia outras 3 pessoas. Então, se uma pessoa não conseguir no seu restaurante, por exemplo, ou não conseguir acessar o seu e-commerce, ela vai ficar tão puta que você não está perdendo um cliente, está perdendo 4 clientes propriamente dito. Mas falando de site acessível, um site acessível, ele carrega muito mais rápido, ele não trava, você dá uma experiência muito melhor, porque você encontra as informações mais fácil, porque o leitor de tela precisa achar para fazer a leitura.
Se ele acha fácil, você também acha fácil. E até o próprio CEO do Google ranqueia melhor o seu site, que ele entende melhor. Você não precisa nem ficar pagando um monte de ferramentas para ranquear, porque o próprio Google já entende e já ranqueia melhor o seu site. Então, olha quantos benefícios você tem implementando a acessibilidade. Pô, Thierry, depois dessa aí, cara, foi matador. Porque eu acho que você traz alguns contextos interessantes, né? Um que é da perspectiva clássica, que eu acho que todo mundo só olha para aquilo, que é, mercado consumidor. Então, olha como consumo. Mas você traz a perspectiva, acho que mais bonita e original e divisor de águas, que é a perspectiva de, se você está com um produto, um serviço acessível, quer dizer que você está melhorando sua base de dados e melhorando a sua tecnologia, o seu produto e serviço na ponta final. Então, você traz o assunto para o core business da empresa. Então, não é um mercado que eu não estou explorando. Não. É antes disso. É na estrutura do negócio em si. Porque hoje a gente está com chovendo molhado, falar que a gente precisa cada vez mais de dados. E quando a gente traz esse contexto do SEO, quando você traz esse contexto da IA, que ela melhora a partir de mais dados que são imputados lá numa perspectiva de acessibilidade, a empresa que não estiver nessa tá perdendo. Sim. Tá perdendo. E o outro, que é essa questão interna, que é justamente ali, você criar algumas políticas e protocolos e tal, para justamente agregar esse pensamento diverso das pessoas que têm deficiência, que vão trazer essa perspectiva de acessibilidade para a empresa, porque ninguém sabe de tudo. E todo mundo precisa da vivência do outro para trazer esses elementos novos, que é justamente trazer esse by the book para todo mundo, né, ter uma relação efetiva, eficiente ali para a produção. Mas, da tua perspectiva, quais são os principais desafios hoje para a implementação da acessibilidade como um core, é o coração ali da empresa, como parte do negócio em si? Você acha que a gente ainda está na fase de dar a justificativa? Porque é o seguinte, tem muitas coisas que nascem a gente tendo que justificar. Vale a pena, investe, porque é isso, porque vai trazer isso, vai trazer aquilo outro, etc. Tal. Depois entra para dentro da empresa mesmo, ou vira algo cultural, e aí você não precisa mais da justificativa, você só vai para a parte da implementação. Você acha que hoje no Brasil como um todo, as empresas, aí você pode diferenciar aquelas mais tradicionais, não, etc e tal, você acha que eles estão em que fase? A gente está tendo que justificar ainda bastante? Sim, infelizmente eu acho que o conceito de acessibilidade ainda está sendo pouco compreendido e ainda está sendo usado a sua pontinha. Quando eu falo de acessibilidade, as pessoas ainda acham, Thierry, meu evento é um intérprete de Libras, meu evento tem uma rampa, tal. Peraí, isso é uma parte, mas é longe do potencial que ela tem propriamente dito. Acabei de falar novos mercados, acabei de falar de nova tecnologia. Opa, que mais que você quer? Quando você torna e já pensa numa cultura acessível, você não traz só benefícios para seus clientes colaboradores. Você traz benefício até para a tecnologia sua, e ainda mais que a gente está falando nativo digitais, que a gente nasce com core forte em tecnologia, a gente melhora
o potencial da tecnologia. Eu gosto de trazer um case que saiu que eu gosto muito, mas eu venho estudando como a acessibilidade ajuda também no pilar tecnologia, porque eu vejo que o futuro da diversidade, a gente vai pegar, que a gente já fala de gênero, etnia, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mas tem outros 2 elementos. Vai vir os animais, que vai ter economia do cuidado, nós nativos digitais, temos que olhar, porque eles também vão ser um mercado consumidor propriamente dito, e as tecnologias. Você fala, como assim tecnologia? Durante muito tempo, a gente teve vários viés. Hoje a gente está tendo viés com a AI. Mas eu lembro meu pai, quando foi pegar a primeira vez Uber, ele morreu de medo, tal, não queria entrar, tal. Hoje, ele mais do que quer isso. Eu até, antes de falar coisa, quero fazer uma piada, porque eu falo, meu pai me ensinou não pegar bala e não entrar em carro desconhecido. Hoje é o que mais faz. Pena que decaiu um pouco e não oferecem mais balas nos aplicativos de transporte, mas a gente está o tempo todo entrando em carro desconhecido. Será que para o meu filho eu vou falar, filho, não entre em carro sem motorista, só vai com ser humano e tal? E por que eu quero dizer que a acessibilidade vai ajudar muito isso? Saiu um artigo em novembro do ano passado no Estadão falando ChatGPT acerta 83% das questões do Enem. E aí, lendo, eu descobri que tem um caderno laranja, que é um caderno para pessoas com deficiências visuais, que nesse caderno, além das questões, por exemplo, no caderno normal tinha imagem, mas era só isso. Nesse caderno tinha imagem, tinha descrição da imagem. Tinha muitas vezes o espaçamento correto, linguajar, a explicação do termo em inglês, ou seja, utilizaram recursos de acessibilidade. O ChatGPT acertou 94%. Ou seja, o ato de você tornar acessível beneficiaria até sua própria tecnologia, que ela pode evoluir muito mais rápido. E eu falo que, para você trabalhar com acessibilidade, eu falo em 3 grandes pilares. Cultural, dispositivo, então a internet das coisas, dispositivos vão ser super importantes, e a tecnologia. Por que cultural? Porque muitas vezes não adianta você estar com aquele jargão misturando um monte de termos técnico, em inglês, por exemplo, você não está sendo acessível. Para nossa bolha, ok, mas para a população em geral, você não está sendo acessível. E para uma inteligência artificial ou para uma tecnologia, pode ser que ele derrape por não estar entendendo. Se você trabalhar todos os elementos, culturalmente, tem até um outro estudo que eu achei muito legal, falando que a gente vai voltar a se humanizar, que essa coisa da acessibilidade e a nossa nova era vai permitir a gente se humanizar de novo, falando que se você pedir com delicadeza para o ChatGPT, ele te entrega melhores resultados. Então a gente está numa era, acessibilidade é você dar acesso, delicadeza, empatia com todo mundo. Então, olha o potencial que você pode criar outras coisas, e eu falo que a acessibilidade consiste num estudo que eu venho fazendo, uma metodologia em 4 grandes pilares. Usabilidade, e usabilidade que eu falo pegando presencial, o físico, o híbrido, ou até o tecnológico, se você me chamar para um café, saiba, não é só se preocupar com o bar que a gente vai estar, ou a lanchonete, ou se você me chamar para uma live, é só mandar o link. Não, saiba do momento que eu vou sair da minha casa até chegar à mesa e estar sentado olhando de frente para você. Você tá no e-commerce, não adianta só falar, esse é o meu site. Saiba que dispositivo a pessoa tá e a situação que ela possa entrar. Então, falo, opa, saí de casa, naveguei pelo ambiente e agora estou, de fato, usando propriamente. Ou no site, opa, entrei, vi uma propaganda de você na rua, na televisão, consegui navegar pelo meu dispositivo para entrar no seu site. Comunicação, e eu falo, comunicação tem que ser entendível, autêntica e segura e rápida.
Então, se você não entender, você já atrapalha tudo, mas rápido as pessoas estão impacientes. E eu dando até um exemplo fora da curva. Imagina que eu desmaio agora. Mesmo você sendo uma pessoa sem deficiência, você vai estar tão ansioso, tão nervoso, como que você vai desbloquear o seu celular ou achar alguma coisa para pedir um socorro de uma maneira entendível, segura e rápida antes que aconteça alguma coisa. A gente fala da acessibilidade também, da disponibilidade. Então, disponível é você encontrar o que você precisa, tomar uma decisão em qualquer lugar, hora ou aparelho. Então, hoje a gente está num mundo que posso estar num parque, eu posso estar em casa, tal, quero comprar alguma coisa, eu preciso me alimentar, quero comprar um iFood da vida. Opa, será que eu vou receber no meu parque? Será que eu vou conseguir fazer essa compra? Ou achar alguma coisa, então acabou a pilha do meu aparelho. Será que eu vou em qualquer farmácia ou em qualquer lugar achar esse recurso? E o acesso de recurso, será que as pessoas estão percebendo o valor? Então, seu produto está de uma forma abundante, valorosa e fácil de achar? Porque tem muitas coisas que você acaba não conseguindo esse acesso. E isso vale não só para empresas de tecnologia ou digitais. Acho que qualquer empresa pode ter isso. Basta chamar as pessoas para participar e integrar o time. Como assim, Thierry? Por que você está falando isso? Eu gosto de um caso de um tênis da Nike chamado GoFly. Por que eu gosto de falar desse tênis? Porque esse teve todos os processos, eu acho que um dos casos mais recentes. Depois, se você quiser, a gente pode até aprofundar em outro. Como que foi esse tênis? Um garoto chamado Matthews, ele simplesmente escreveu uma carta para Nike, falando: Nike, passei na faculdade, estou muito feliz, mas eu acho que eu não vou poder ir para a faculdade, porque tem uma coisa que eu dependo dos meus pais, e com isso eu fico preso em casa, amarrar meus tênis. Então, um garoto com paralisia cerebral consegue fazer tudo menos amarrar o tênis. Ele não ia conseguir, ele podia perder a oportunidade da vida de ir para a faculdade. A Nike chamou ele, chamou um time de engenheiro, um time de design, ou seja, criou um time multidisciplinar, co-criaram em 2 anos, faltou a velocidade de uma startup, um tênis simples que abre e fecha. Eles perceberam que o maior público que estava consumindo eram pessoas idosas, que não conseguiam se agachar, pessoas obesas, como entrou na época da pandemia, pessoas que não queriam tocar muito no tênis para não se contaminar, e até outros públicos fizeram que em 2021 a Nike abrisse uma diretoria de acessibilidade. Todos os produtos, eles querem que tenha acessibilidade. Então, por exemplo, estou com uma camiseta com um botão que não é acessível. Porque imagina se não tivesse dedo ou mal de par, não ia conseguir desbotar aqui. Eles estão pensando em imã magnético ou botão, ou seja, não precisa ser tecnologia de ponta mesmo. Com tecnologia simples você consegue engajar muito consumidor, e ano passado eles abriram uma posição em conselho de acessibilidade. Eu gosto de falar desse caso porque assim que as empresas deveriam até começar a se mexer, chamar principalmente as pessoas na criação, envolver time multidisciplinar e com uma determinada maturidade, ter alguém que possa olhar estrategicamente o assunto na empresa. Pois é, Thierry. E você acha, então, que a fase inicial de qualquer produto, serviço, já deve conceber esse conceito ou não? Porque alguns exemplos que você trouxe é assim, ó, a empresa já tinha um produto ou um serviço e aí ela adaptou, certo? E é o mais comum, né? A gente vê isso. Em poucos casos eu vejo as empresas pensando isso no momento da criação, da concepção. E no decorrer da tua fala, eu consigo aprender o quê? Que se é feito no momento da concepção,
hoje em dia, com as tecnologias digitais já disponíveis, eu consigo melhorar a IA, eu consigo melhorar o mercado de consumo, eu consigo melhorar meu ambiente interno, eu consigo melhorar várias coisas ali já na origem. Eu não preciso fazer um adendo. Sim. Você está indo nessa linha, né? No momento da criação. Existe algum exemplo que você se recorda que alguém que foi na concepção? Porque eu mesmo não tenho conhecimento e pode ser que agora surjam empresas que realmente já tenham isso no DNA de origem, né? Sim. Que, desde o momento zero, olhem para isso. Porque, como você disse, a IA, quanto mais elementos tem, nesse exemplo do Enem, melhor ela é. Sim. Ou seja, pode ser que agora, com a IA, a gente já tenha isso na concepção. Ou seja, ter produtos já acessíveis para um maior número de pessoas, até em virtude desse processo descritivo que a IA precisa e depende e tal, para ser mais assertiva, né? Sim. Excelente pergunta. Sim, e eu venho estudando isso, eu estou até aqui para ajudar as empresas nesse sentido. Você construindo desde a concepção é muito melhor e vai gastar a mesma coisa. Eu faço analogia com uma casa em construção. Uhum. Se você já constrói, já pensando em todos os elementos, você vai ver que você vai construir rápido e com o mesmo valor. O duro é que é aí que vem o problema dos produtos, do mindset, quando a gente faz a reforma. Por quê? Você tem que ter todo aquele cuidado, dar o dobro de trabalho, você vai quebrar um monte de coisa, vai dar aquela sujeirada, vai prolongar. Reforma de produto é a pior coisa. Então, se você já pensar desde o início, você vai ver que é o mesmo valor para um retorno muito maior. Ok que eu falo, a gente ainda vem aprendendo, então não tem medo de errar. A gente muitas vezes tem que se desapegar. Então, lançou um produto, não tem problema. É só depois de um tempo retirar ele, mas vai aprendendo e já vai construindo acessível, diverso, com sustentabilidade desde os princípios. Você vai aprendendo e vai ficando uau. Daí você falou assim, um case, realmente existem poucos cases, mas um case que eu gosto de trazer muito é da Apple. Daí você fala assim, nossa, Thierry, como assim Apple? Apple não é experiência de usuário? Não é aquela coisa, quando eu comprei meu primeiro Mac, eu até falei, caramba, esqueci de comprar meu mouse, ferrou. Porque aí quando eu comecei a usar, falei, que incrível, que você consegue fazer um monte de coisa sem precisar. Exatamente, eu descobri que a Apple, desde os princípios, desenvolvia sempre com acessibilidade, depois que eles começaram a falar de experiência de usuário. Se você olhar, o público com deficiência é o maior consumidor da Apple. Pessoas surdas, pessoas cegas, até gastam e pagam mais para ter um Apple, porque é acessível. Quando eu fui até trocar o aparelho, está até escrito lá na caixinha, Made in for iPhone, Work with Android. Ou seja, foi feito para iPhone, mas funciona com Android. Então, esse é o mindset. E hoje, quando a gente fala Apple, eu não estou nem fazendo propaganda para Apple, valoriza, acho que tem várias outras. Mas quando você pega a Apple, você fala, que legal, o computador não trava, ou quando trava, ele já dá aquela fechada, tal, não fica processando. Você vê uma experiência fantástica. Se você perguntar para uma pessoa com deficiência, fala, é o melhor dispositivo propriamente. Então, pense sempre no começo e você vai ver a vida do seu produto vai ser incrível. E você fala, nossa, e o retorno sobre o investimento? Você vai gastar a mesma coisa, um pouquinho mais, para um retorno que eu falo, que é 100 vezes. Brincam que, eu vi até um estudioso brincando, falando, quando você trabalha com a experiência do cliente, o retorno sobre o investimento é infinito. Porque a
experiência, o prazer que você dá, você não consegue mensurar e a pessoa fica fidelizada, sempre vai comprar, vai ficar fiel. Você conhece alguém que sai do iPhone para voltar para outra coisa? Não, a Apple fidelizou ele quase para o resto da vida propriamente dito. E é esse que é o pulo do gato que a gente tem que pensar. Pô, Thierry, obrigado aí, cara. Eu aprendi um montão, assim. De fato, é um tema que envolve competitividade, ou seja, para se tornar competitivo num cenário de transformação tecnológica baseado em dados, quanto mais acessibilidade, melhor sua tecnologia, melhor sua competitividade. E você trouxe também um elemento essencial que é o momento da criação de qualquer tipo de negócio. Então, até em virtude do primeiro ponto, que de fato a gente tem que ter esse ambiente desde o início. Porque aí a gente vai ter todo o restante, tanto agregar time interno, como colaborador, como até usuário, como consumidor também, mas principalmente porque tem a ver exatamente com o que a gente trata aqui na Rede Digitalize, no movimento Inovação Digital, que é trazer esse novo contexto de mundo, né? Não é mais um mundo que é voltado a uma produção como a indústria fazia, que é algo que está mais propenso a agregar mais pessoas, em vários sentidos. A gente ainda tem muita desigualdade social, vai continuar tendo, mas hoje a gente tem mais oportunidades, né? Sim. Digamos assim, você tem, antes, para abrir um comércio, um varejo, onde estava o seu ponto comercial, definia mais ou menos se ia ter mais ou menos cliente. Então, você tinha um ponto comercial na Paulista, a chance de você ter mais cliente era maior do que seu ponto comercial numa região periférica. Hoje, um ponto comercial na região periférica sabe mexer bem com as tecnologias digitais, fazendo marketing, rede social, pode ter tanto ou mais sucesso do que o ponto comercial na Paulista. Sim. Da mesma forma que as novas tecnologias estão trazendo mais oportunidades de acessibilidade, coisa que a tecnologia em si que é mais amplo ainda do que as digitais, né? Vem melhorando com dispositivo auditivo, visual e tantos outros, mas que a gente vai possibilitar agora com uma interface mais amigável a incluir também mais pessoas. E isso tudo eu venho aprendendo com você dia após dia. Deixe seu recado aí final para todo mundo queira te procurar. Como é que te acha? Seu nome não é fácil não, tá, Thierry? Então vê como é que é a melhor maneira de te achar aí. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu virei esse ano LinkedIn Top Voice, então meu nome é um pouco diferente, mas Thierry Sintra Marcondes, você me acha no LinkedIn. LinkedIn é a minha rede preferida, eu tenho feito uma média de 3 postagens por semana falando de acessibilidade como uma estratégia de negócio, de inovação e acessibilidade, juntando esses pontos. Eu falo muito em inovação, impacto e acessibilidade, então fique à vontade. Eu quero passar um recado, já estava falando de dados, tal, duas coisas bem legais. Primeiro, definindo o conceito de acessibilidade, acessibilidade às pessoas participarem, as pessoas participarem de todos os âmbitos da vida pública e privada com autonomia e segurança. Falamos muito de autonomia, mas eu queria enfatizar que segurança também faz parte da acessibilidade. Então, se deixar seguro, as pessoas vão ter a confiança para passar os dados, que hoje é o que mais querem. Então, um ambiente inseguro ou não acessível, por exemplo, faz com que as pessoas não se sintam pertencidas e, consequentemente, não vão passar dados ou vão passar dados fake, que aí é o maior desafio da gente trabalhar.
Então, esse é um ponto. Segundo ponto, até falando de segurança propriamente dito, hoje as maiores fraudes que vêm acontecendo são fraudes onde tem problema de acessibilidade. Então, pessoas, principalmente pessoas idosas, por exemplo, na hora de efetuar uma compra virtual, não sabem ou falta de elemento de acessibilidade, acabam caindo em mão de criminosos, por exemplo. Então, acabam cedendo seus dados ou tal, porque faltou acessibilidade e hoje a acessibilidade vem melhorando muito a segurança. Quem que era da época de senhas complexas? Puta, você tinha que anotar aquele caderninho, depois era letra minúscula, minúscula, por exemplo. Hoje, com uma biometria e um reconhecimento facial, ainda está longe de ser perfeito, mas você está desbloqueando com muito mais segurança e velocidade propriamente dito. Então, segurança sim faz parte também da acessibilidade, e esse eu quero enfatizar, porque deixando o ambiente seguro, hoje que a gente mais quer é dados, as pessoas vão se sentir seguras, vão se sentir pertencidas para dar os seus dados. E uma última observação, você falou, opa, periferia paulista, tal. Uma época eu pedi para um mentor meu, falou, eu queria uma ajuda sua de venda. Ele falou, melhor venda, vem aqui que eu vou te levar nos espaços. Ele me levou em 3 lugares, que era aquele cliente que consumia muito dele, mas estava devendo, mostrou como que ele se relacionava, mostrou como ele abria um novo cliente, mas o ponto que eu quero trazer aqui é, ele me levou para um cliente longe pra caramba. Quando eu entrei era uma oficina, porque ele vendia bobinas de alto-falante, tudo cheio de graxa, era 3 meninos tal, e ele foi dar a melhor assistência, até me surpreendi, porque ele deu a melhor assistência para ele do que para os outros 2. E eu perguntei, por quê? Ele falou, esses meninos, ok, não são grandes ainda, mas eles têm uma base de influenciadores, são influenciadores digitais que vão fazer consumir muito mais meu produto, e o pior, se eu não cuidar bem deles, é até melhor do que eu cuido dos outros, o estrago é maior. Então, um cliente, eu era até próximo da Paulista, só pessoas de elite, de luxo. O outro era realmente, não vou nem falar periferia, mas era fim do mundo. Hoje a gente tem que tratar todo mundo igual, ou até melhor, porque o poder da internet, o poder da dispersão, da influência, você tornou acessível para muita gente, como o estrago também da má recomendação no produto. Então, o ato de falar, é só uma pessoa cadeirante, ou é só uma pessoa surda. Não, você pode provocar um estrago enorme na sua reputação da sua empresa se você destratar eles, não só perdendo apenas cliente propriamente dito. Então, queria que vocês se atentassem a isso. Foi uma honra estar aqui com vocês. Podem me procurar, eu adoro falar desse tema, eu adoro escutar case também. Então, me procura que eu quero depois contar mais case para vocês. Muito obrigado. É isso aí, você viu que isso aqui foi uma aula em forma de conversa. Meu muito obrigado por você ficar até aqui. E também não deixe de se inscrever no canal, acessar os outros episódios, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Aqui você tem a certeza que a gente só traz quem realmente já teve resultados positivos e sabe do assunto. Aqui não é guru, cara que está vendendo alguma coisa na internet. O que a gente quer trazer aqui é a credibilidade de quem realmente já teve esses resultados. Tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!